Nesse primeiro momento eu vou passar aqui rapidamente por um momento de explicação mais teórica e para depois ele assumir o comando e tudo que vai ser feito aqui vai ser filmado e projetado lá. Então com isso vocês vão ter uma visão mesmo aí de trás desse serviço, desse processo de manipulação. Uma coisa que está nesse programa de boas práticas aí, chama contaminação cruzada, é uma das coisas mais importantes que tem, por isso que nós temos aqui 4 produtos e 4 tábuas. Nós vamos trabalhar cada produto em uma tábua. O risco de você fazer, nós vamos fazer lombo, bacon, copa e linguiça. Na mesma tábua, o risco de contaminação cruzada é muito grande. Você levar a contaminação de uma carne, infelizmente a gente não tem esse controle, né? Essa carne não está legal, mas aí você vai usar a mesma tábua para fazer o segundo produto, aí você já contamina ele. Então, essa contaminação cruzada é muito importante, e isso ela acontece tanto de ambiente para ambiente, quanto de produto para produto. Se você está fazendo uma atividade, por exemplo, eliminando os fungos de um produto já envelhecido, já está na sua geladeira lá, já está criando os fungos e tal, você vai começar a produzir a sua nova produção. Então tá bom, aí chega alguém, me dá um pedaço aí e tal, você pega no meio da sua carne fresca, a sua carne que está lá já envelhecida, não está estragada, mas está envelhecida já, né? Com fungos, com outros micro-organismos provenientes e característicos do processo. Não quer dizer que ele está podre, mas você vai colocar num momento inadequado, que você está lidando com uma carne absolutamente fresca, molhada, excesso de umidade, que é o campo mais adequado e mais apropriado para o desenvolvimento de bactéria. A bactéria adora nadar. Então, uma das funções da defumação, a fumaça e o calor, que é o binômio mais importante do processo, é você fazer com que você seque a carne, torne ela menos atrativa para as bactérias e principalmente com essa perda de água você vai necessariamente concentrar a quantidade de sal. E isso faz com que também a bactéria não aceitem muito bem essa guloseima, né? Então é uma associação desse binômio fantástico que é fumaça e calor. E a fumaça, ela tem só perto de 300 componentes. Mas então a gente vai fazer de forma que esse processo seja absolutamente saudável, tanto para a sua produção, quanto para o seu resultado, né? Que eu acho que muito mais que agradar o cliente, você tem que agradar a si mesmo. Então imagina os cuidados, né? Os cuidados dessa boa prática de fabricação, não é só na carne não. Bom, vamos começar? 1 hora, né? Então tá. Muito bem. Então, isso que vocês receberam aí nas boas práticas de fabricação, que é o programa de autocontrole, um dos itens essenciais para você conseguir uma aprovação oficial é aquele negócio ali, ó, PPHO, Procedimento Padrão de Higiene Operacional, em que você tem lá as referências bibliográficas e referências técnicas para você se balizar oficialmente, mas é uma descrição dos procedimentos de limpeza que devem ser feitos diariamente. Né? Diariamente, está lá sublinhado para isso. Não é, não vou fazer hoje, semana que vem eu faço de novo, mês que vem eu faço, não. É essencialmente diário esse controle. E os conceitos importantes relacionados a essa higiene é também uma determinação legal que o seu controle tenha esses itens. Higiene, o que é higiene? Né? Não vamos nos ater às descrições que vão perder tempo, mas todo mundo sabe, né, o que é higiene. Detergente, desinfetante, né? Isso tudo tem depois, com o tempo, naquela planilha, naquela apostila que eu mandei para vocês, a descrição cuidadosa daquilo. E chegamos naquele negócio da contaminação. É a inoculação de micro-organismos e outros agentes físicos e químicos. Físicos são aquele pelo, né, cabelo, inseto, e outros
químicos que são contaminação química de micro-organismos. Visível, pelos, couro, invisível, micro-organismos, substâncias químicas. E a contaminação cruzada que nós começamos a falar no princípio, né? Você faz essa contaminação tanto em ambiente, produzindo em ambientes diferentes, produtos diferentes e no mesmo lugar, transferindo um produto para o outro, ou então produzindo na mesma tábua 4 produtos. Então, tanto de ambiente quanto de instrumentos. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Alimentos de alto risco, principalmente ricos em gordura, lipídios, proteínas, tal, que são extremamente favoráveis e atrativos para o crescimento bacteriano. O manipulador de alimentos é importantíssimo, que são os nossos colaboradores, que precisam de ser orientados, né? Isso cabe a nós exatamente tomar esse cuidado para que essa instrução, esse aprimoramento seja diário, entendeu? É controle diário, né? Aí de repente alguém chega com um cabelo maior, eu vou deixar criar minha barbicha. Bom, legalmente você vai ter que tirar a sua barba, né? Não, vou fazer só para mim. Bom, vai ficar, mas por lei você tem que tirar essa barba, né? Muito bem, a remoção e aí as etapas de limpeza e sanificação, que é muito importante também, que são atividades físicas e químicas. Remoção de resíduo, pré-lavagem, lavagem, enxágue, sanificação ou sanitização. É indispensável no fluxograma da higienização. É ali que você vai limpar elementos imperceptíveis presentes na superfície após a limpeza. Não, limpei, está lindo, maravilhoso. Mas se você não usar um elemento sanitizante, você corre o risco de comprometer a sua produção, porque eles são invisíveis, né? E a função básica, os princípios básicos da higienização, energia química, que é a utilização de produtos alcalinos e tudo mais, ácidos e tudo, cada um com sua função específica, mas a energia mecânica também é fundamental. Você tem que botar força ali, tem que esfregar com força, bucha, esfregão no chão, máquina, que as enceradeiras para uma estrutura mais pesada, para limpar piso também, porque de repente você está contaminando no chão, o chão está sujo, né? Energia térmica, sempre o aquecimento, tanto da água quanto dos produtos químicos, é interessante, vai aumentar a eficiência dessa higienização. O tempo de contato, apesar de que a gente considera, vou deixar muito tempo aqui nesse cloro, o efeito mais ativo e mais eficaz é o imediato, nos momentos iniciais. Você colocou adequadamente, concentração adequada, indicada pelo produtor e tal, você consegue, naquele primeiro momento, naquele choque, o maior número de eliminação de inimigos nesse momento. Depois, é claro que vai ajudar, mas esse primeiro momento ele é fundamental, né? Então, por isso que a concentração tem que ser observada, a quantidade, vou botar muito, não precisa, vai jogando dinheiro fora, tá desperdiçando, tal. Sempre instrução do produtor. Qual é a diluição recomendada? Pronto, segue a instrução do fabricante, que é ele que é mais preocupado com isso. Muito bem, os tipos de detergentes, alcalinos, ácidos, e tem lá a explicação, é baixa toxicidade, eficaz contra bactérias, o quaternário de amônio não requer enxágue, desde que não seja objeto de colocar o produto em cima dele. É muito próprio para chão, né? Muito bem, a água aquecida, a temperatura acima de 65 graus, sempre beneficia, como fosse um vapor, uma coisa assim, a higienização. E as áreas de manipulação e processamento. Os produtos, sem fazer propaganda, mas só citando, eu escolhi essa marca. Não é a única no mercado,
Existem várias, eu escolhi por recomendação da nossa responsável técnica, que é a doutora Lara Bonfim, que está aí citada nesse documento que eu mandei para vocês, é a nossa responsável técnica. Ela aprova essa empresa e os equipamentos que ela produz. Então, realmente não é obrigatório que se use essa fábrica, mas são os que a gente usa. Tem o detergente, o álcool, o alcalino clorado espumante para botar na higienização em geral, o desinfetante à base de quaternário de amônica, aquele que piso, paredes e tal, que não tem contato direto com o alimento. E esse não precisa enxaguar ele. Se ele ficar no chão, ele vai ser benéfico. Agora, não pode usar em cima de uma tábua. Se usar, vai ter que enxaguar, né? Muito bem, aí chegamos no segundo item, que é o nosso autocontrole, que funciona como controle e instrução e orientação dos nossos funcionários, né? A gente precisa, necessariamente, dentro de uma planilha que vocês forem preencher para atender as exigências do Ministério da Agricultura, descrever o quadro de funcionários e tal, identificação, aquela coisa. A admissão é importante, exames clínicos, toda aquela formalidade normal de uma contratação de outra empresa qualquer, né? Requisitos relacionados ao uso de informe. Aí já vai operacionalmente a gente fazer aquele autocontrole. Como que está o uniforme do seu funcionário? Ah, não, hoje eu vim com um boné cor-de-rosa. Tá bom, não tem nada contra cor-de-rosa não, mas você tem que usar uma touca branca. Ah, pode ser boné branco? Pode ser boné branco, desde que cubra o seu cabelo de forma eficaz. Ah, vai ter o cabelo mais compridinho, primeiro você tem que cortar. Se não cortar, então você vai usar uma touca debaixo desse bonezinho branco. Não tem problema. Mas isso é tudo orientação desse autocontrole que você tem que fazer e se policiar. E não adianta falar, não, hoje estou com preguiça. Não fala não. Aí pronto. Aí o negócio pode acontecer. Em caso de portadores de doenças, lesões e tal. Então, pessoas que estejam acometidas de enfermidades, com algum ferimento, algum machucado, eles são proibidas de trabalhar. Ah, mas não vai ter atestado? Vai. Vai lá, arruma atestado, você está dispensado. Hoje você não pode trabalhar, né? Ah, mas eu vou pôr uma luva e tal, um band-aid. Obrigado. Então, realmente, isso é um ônus que a gente tem que cuidar com muito cuidado. Norma de higiene pessoal, né? São proibidos de cometer práticas inadequadas, fumar, isso, claro, óbvio, né? Mas comer, coçar a cabeça, ouvido, limpar a orelhinha com a unha grande, isso tudo não pode, né? E do sexo masculino deve ser barbeado, é isso que eu estava falando, né? Isso é legislação e para você atender exigências normativas oficiais. Eu quero um selo do IMA, da prefeitura, do estado, do governo, então tem que cumprir aquilo lá, né? Cabelo aparado, as toucas, o feminino, se for um cabelo muito grande que não cabe dentro da touca, vai pôr uma touquinha daquela descartável para segurar e tal. Unha curta, limpa, sem esmalte, sem base. Proibido o uso de qualquer tipo de adorno, anel, aliança, piercing, cremes perfumados. Isso tudo é absolutamente proibido e impossível de se aceitar. A forma de lavar. Então tem, mas todo mundo lava a mão. Lava, mas tem uma forma de lavar, né? Então tem que esfregar entre os dedos, tem que esfregar a mão, tem que lavar até a altura do meio braço e tudo mais, né? A forma de lidar quando você sai de uma área de produção e vai ao sanitário. Como que você vai voltar desse sanitário? Então é importantíssimo que as pessoas sejam conscientizadas da forma de fazer isso, né? Muito bem. Acionamento de joelho é um equipamento interessantíssimo e necessário para uma instalação profissional. Você não tem torneira, você aciona a água com o joelho ou com pedal. Então você não tem torneira para contaminar o contato da sua mão. Porque quem teve antes de você, aonde e como pegou nessa torneira.
Então, aciona com joelho ou com pedal, importantíssimo, né? Saboneteiras com sabonete líquido, outra saboneteira com álcool 70, para fazer com que a toalha de papel, é proibido toalhinha de pano, toalha de papel, jogar fora e pronto. Comer, fazer qualquer tipo de refeição, mascar chicletes, balas, palito depois do almoço, assim, é fantástico, né? Cigarrinho assim de palito no canto da boca. Entrar numa área de produção assim tem que apanhar, né? Proibido. Parece óbvio, né? Mas acontece, né? Lápis, caneta aqui na orelha também, perigosíssimo, né? O armazém do português ali, né? Ele não está lidando com carne, né? Está lidando com... Muito bem. A área de trabalho, ele tem que ser orientado para zelar pela essa área de trabalho de uma forma muito eficaz, né? Para que evite que objetos e agentes contaminantes atuem sobre esse nosso trabalho. E o cuidado com os utensílios. Olha para você ver, a quantidade de coisa que nós vamos usar. E eu trouxe aqui, e vão ser mostrado para vocês, a quantidade de equipamento, de utensílio, de material que é necessário para uma produção. Então, as pessoas têm que estar conscientizadas de que aquilo tem que ser absolutamente higienizado. Um por um, tudo, faca, chaira, balança, bowl, máquina, padiola, caixa térmica, caixa plástica, tudo. Tem que ser absolutamente limpo e cuidado. E isso é um trabalho desse autocontrole nosso de fazer com que as pessoas aprendam a lidar com isso de uma forma rigorosa, né? Não existe a possibilidade, não, a Soquiara não está aqui, então vamos fazer de qualquer jeito. Isso é uma batalha que você tem que fazer diariamente para o seu colaborador fazer independentemente. Eles falam que eu sou chato demais, né, Renato? Não, né? Ele é bobo. Bom, alimentação, né, pela legislação, você é obrigado a fornecer refeição, refeitório separado, tal, para essas coisas, né? Ações corretivas e preventivas. Então, diante disso tudo que nós vimos, você tem a ação corretiva e a ação preventiva. Uns que você vai ensinando durante todo o período e outro que você vai corrigir. Tem barba e cavanhaque, por favor, amanhã você já vem sem a sua barba, né? O brinco, o relógio, pulseira, etc., isso você vai tirar agora, né? Perfume, volta lá para o refeitório, para o alojamento, toma um banho e tira esse perfume. É impossível. Cabelo, avental, botas, uniforme e os EPIs. Outra coisa séria e complicada. EPI é obrigatório, mas ninguém quer usar. Mas de quem é a obrigação fazer com que usem? Nossa. Mas é muito chato. Mas é incômodo. Mas esquenta meu pé. Sinto muito. Então, vai ser atleta nadador, por exemplo, você vai ficar sem sapato até. Não vai nem precisar de usar bota de borracha. Mas tem que usar, né? Muito bem. Então aí a gente vai começar, passamos dessa forma, desse primeiro momento assim, meio indigesto, mas obrigatório e importante, e passamos para os utensílios e equipamentos efetivamente que a gente vai utilizar. E basicamente foi interessante durante esse período de convocação que eu fiz para vocês. O amigo do Danilo com 2 N's, ele chegou? Não veio Danilo com 2 N's, né? Um amigo comentou assim no Facebook: mas tem que ter o defumador. Mas claro, ué. Você quer defumar carne aonde? Panela de pressão? Panela de pressão? Defuma também. Né? Defuma também. Tem que ter. Agora, o que é o defumador? O defumador é um cômodo, é um objeto, é uma traquitana, alguma coisa que você inventou, que você consiga fazer aquele binômio que eu já me referi aqui funcionar. Controle de temperatura e calor. De fumaça e calor.
Tambor, nós vamos ver, é o primeiro item de defumador caseiro, extremamente barato, extremamente fácil de fazer, que a gente mesmo faz de hobby, de brincadeira. Nós vamos ver item a item ali. Então, tecnicamente, você tem que submeter a carne simultaneamente à fumaça e a temperatura aproximadamente 75 graus. Não pode ficar oscilando, 35, 125, isso não é legal para o produto, porque você imagina uma peça de carne desse tamanho e que vem a temperatura com uma madeira fraca. Aí chega, antes de chegar aqui no epicentro dessa peça, antes de chegar, o calor recua. Aí você vai lá e bota mais lenha. Aí ele vai de novo e não consegue ainda chegar no epicentro da peça. Volta de novo. Terceira, quarta tentativa. Na quinta tentativa o calor chega aqui no meio. Aí o que vai acontecer? Vai ficar uma mancha clara no meio, porque a carne não foi cozida. O calor passou menos 5 vezes ali no centro do que nas beiradas. Então o que vai acontecer? Vai ficar uma mancha no meio. Aí o que vai ficar? Parecendo que está estragado. Aí a hora que o seu cliente comprar a sua carne, fatiar e ter aquela mancha branca ali, está podre. Só que está podre, tem uma mancha branca aqui no meio e tal. Não pode acontecer isso. Isso tudo por causa da temperatura de 75 graus, que tem que ser medida com termômetro de espeto, para você ver se lá dentro, no meio, tem os 73 graus aproximadamente de temperatura interna. Pode usar o auxílio de carvão brasa mesmo, não para aumentar a temperatura, né? Pois é, mas aí você vai entrar em outros aspectos assim, de propriedades físico-químicas, né? Carvão, ele já não é mais madeira. A fumaça que a gente quer é fumaça que foi queimada de forma incompleta. O que é forma incompleta? Ela foi, não chegou a consumir completamente as propriedades da madeira. Ela foi, por causa da ausência suficiente de oxigênio, ela foi, ainda mantém as propriedades químicas que a gente interessa ter. Agora, o carvão você já está usando um outro elemento. Ele vai te ajudar a calor, mas ele vai piorar a qualidade da sua fumaça. Entendeu? E matéria de serragem? Serragem nós vamos ver também. A serragem é simplesmente pela escolha do tamanho do seu defumador. Um defumador de tambor, que nós vamos ver agora. O segundo, que é um defumador de manilha, que nós vamos ver em seguida, ele consegue chegar no 75. Mas já do porte do meu, ou outros de alvenaria que nós vamos ver aqui, a latinha de serragem não consegue aquecer 3 metros de altura de instalação. Então tem que ser lenha mesmo. Então, dependendo do tamanho do seu defumador, que é aquilo que eu falo lá, a escolha do tipo e tamanho. O defumador será determinada pelo volume de defumado que você pretende produzir. Não, eu quero produzir 200 quilos. Muito bem, o meu forno, aquele que nós vamos ver lá produzindo, a capacidade dele é de 200 quilos de produção. E aí você consegue fazer 200 cada vez. Ou não, um defumador de tambor faz 20 quilos. Então 20 quilos você consegue fazer facilmente com a serragem, uma lata de serragem, que nós vamos descrever também como que é. Tipos de defumador. E aí que a gente começa concentrar aqui em 3 tipos de defumador que são os mais simples e os mais usuais. Tambor. 2 tambores de 200. Aqui, para não ficar uma apostila também muito cansativa, eu só coloquei o link. Onde tem o tambor, tá vendo aqui, ó? Nesses links aqui, ó, você tem exatamente essas imagens lá. Então é só entrar nesse link aí, que vai para lá e te ensina a fazer esse tambor, que vocês vão aprender aqui só de ver também, vocês vão aprender. Nem vai precisar entrar em link, nada. 2 tambores que você vai cortar um no meio e vai usar 1 tambor e meio. O tambor maior você vai retirar cuidadosamente a tampa desse tambor, a parte de cima, onde tem essas portinhas ali, ó. O tambor geralmente tem isso. Nesse processo aqui, ele vai servir como chaminé para sair a fumaça. Então é atarrachado aquilo ali. Aí eu quero mais calor lá dentro, fecha. Eu quero menos, abre.
Aí a fumaça escapa mais, né? Muito bem. No fundo desse tambor, aqui embaixo, ó, você vai fazer esse corte aqui, ó, A, B, C e D, mantendo uma cruz ou um X aqui de 15 centímetros. Que esse espaço aqui é que vai fazer com que o acesso da fumaça chegue à sua carne, né? Então tá lá, ó, lá embaixo o X cortado e aqui em cima 4 furos com as varetas de metal, de ferro, de aço, ou o que for, para sustentar a carne. Ali transversalmente você vai colocar outro, ou ferro, ou madeira, ou cabo de vassoura, ou o que quiser, de pendurar a sua carne, né? Agora o cabo de vassoura é lavadinho, viu, gente? Higienizado e tal, né? Não pode ser aquele que pegou ali no banheiro, né? Exatamente. Ou então ferro mesmo, né? Outros ferros, outros pedaços de ferro cruzado ali, né? Muito bem. Aqui você vai com agora já a segunda parte de baixo fazer a mesma coisa, o mesmo corte A, B, C e D, mantendo os 15 centímetros para coincidir com o corte do tambor que vai em cima dele, pregar ou arrebitar umas chapinhas de metal aqui de forma equidistante, de forma que aquele tambor lá de cima se encaixa ali e não corra o risco de cair, né? Com a movimentação fazer com que ele caia. E abrir aqui embaixo um vão de 10 centímetros por 10 centímetros, que vai coincidir com os 10 centímetros e 10 centímetros da lata de serragem, que é ali que você vai fazer com que o oxigênio entre e aumente ou diminua a temperatura. Na parte ali já está os dois prontinhos, tá vendo? Ó? Cortado em cima, cortado embaixo, a portinha de oxigenação, as hastes de sustentação e o queimador. Nada é com uma lata. Recomendo procurar uma lata que não tenha sido objeto de thinner, tinta, essas coisas. Mas não acho de jeito nenhum. Então tá bom. Taca uma fogueira lá, enche aquele negócio de lenha, taca fogo 3 vezes, deixa queimar para evitar a possibilidade de algum resíduo químico ficar nessa lata, né? Ou antigamente tinha muito, até de sabão de coco, gordura de coco, sabão não, gordura de coco, hoje não tem mais essas coisas, mas o cuidado é sanado com isso. Queimar ele lá dentro, por isso que ela está enrugadinha assim, tá vendo? Que ela foi exaustivamente queimada para que não permaneça nenhum resíduo químico nele. E aqui embaixo, a forma de você fazer o canudo de serragem. Você vai colocar ali, deitada na horizontal, uma garrafa, um tubo de PVC ou 2 tocos de eucalipto, e aqui em cima, fazendo um L, você vai começar a encher esse tambor, essa lata com a serragem. E vai jogando aos poucos, compactando levemente. Quanto mais você compactar, você vai transformar aquilo em uma madeira, aspergir um pouquinho da água, né? Então é só para compactar, para não ficar muito frouxo, porque também pode ser que aí não termine a defumação o tempo todo, né? Não chega ao fim da defumação. Mas compacta assim de uma forma normal, sem exagero, mas e uma aguinha também para umedecer um pouco essa serragem. Muito bem, e aí estamos o defumador montado, ó. A tampa, aí põe alça, né? Alça para facilitar o manuseio, isso é legal. Ali já está as madeirinhas ou os ferros cruzados que vão sustentar a sua carne defumada ali dentro, tá vendo? E no primeiro momento, esse X vai coincidir com esse aqui. E esse buraco vai coincidir com o buraco da lata, para que facilite a oxigenação. A oxigenação vai entrar por ali, lá dentro está já a lata de serragem vai estar coincidindo com essa abertura, vai facilitar a oxigenação. Ah, mas está muito forte, está muito bem. Então você vai pegar um pedacinho de madeira, ou nos equipamentos mais sofisticados, tem gente que faz aqui uma gavetinha aqui, entendeu? E quem tem habilidades e possibilidades, que fecha, abre,
né? Ou então simplesmente um tijolo, um pedaço de madeira, alguma coisa só para evitar esse excesso de oxigenação que vai aumentar a temperatura. A outra coisa importante é o termômetro. Para você medir esses 75 graus aqui, se você quiser uma coisa absolutamente perfeita, você vai precisar de colocar um termômetro de haste nesse defumador. Fora disso, se você não quiser, você pode usar também um equipamento que todo mundo tem, que chama mãozômetro. Então você põe a mão ali naquela abertura que vai sair a fumaça. Ó. Se sua mão suportar o calor que está saindo, quer dizer que a carne lá dentro está suportando também. Se você colocar aí, quer dizer que a temperatura está alta. Então você vai fazer duas providências. Primeiro, fechar essa abertura. E segundo, cruzar inversamente esses 2x aqui. Ó. Onde tem aberto, esse de cima vai fechar. Ou seja, com a ajuda da haste, você vai simplesmente girar a parte de cima e que vai diminuir esses acessos aqui. Ó. Se esse buraco está igual a esse, vai entrar muito oxigênio. Agora, se esse X aqui de metal está fechando aqui, ó, ele vai quase que fechar. E ali então você vai controlando o seu mãozômetro lá em cima, de forma que você consiga manter essa temperatura adequada lá dentro, né? Agora, não, eu quero um termômetro. Simplíssimo, fazer um buraco ali, colocar uma luva, uma rosca e comprar um termômetro de haste e vai ficar enfiado lá dentro. Aí também é simples. Muito bem. Aqui tem todos as informações necessárias para você ter essas imagens e isso tudo mais. E, mais uma vez, o CPT, Centro de Produções Técnicas da Universidade de Viçosa, é um órgão extremamente eficaz e eficiente, prolífero em publicações, em vídeos, livros, DVDs e tudo mais, em que você pode adquirir. E eu posso fazer isso desde que eu cite a fonte. Então está lá, www.cpt.com.br, que convido vocês a visitarem e aprofundar nesse assunto. Muito bem, o segundo tipo de defumador é o defumador de manilha, que nada mais é que um defumador de tambor mais pesado. Ele vai ser construído numa base de alvenaria. Aqui é o tambor de cima e aqui é o tambor de baixo. Só que ali, ó, você não vai poder pegar o tambor e colocar lá dentro. Você vai ter que ter uma abertura suficiente para que essa lata de fumaça aqui entre lá para dentro. E a portinha, ó, tem uma outra portinha aqui, ó, que vai manter aqueles 10 centímetros ali de oxigenação. Então você empurra aquela portinha para lá, com a fumaça lá dentro, de forma que você consiga controlar. E vai colocar o seu produto lá dentro do defumador. A tampa pode ser a mais rústica possível. Aqui o Alencar está usando uma tábua simplesmente, né? Você pode fazer de madeira, de ferro, de latão, o que for, de forma que você ali está colocando a fumaça, a lata de serragem lá dentro, né? A tampa absolutamente rústica e uma saída para a fumaça. Está vendo que até a parede já está ali queimadinha, né? Ele usa aquela mesma posição sempre. Então a fumaça vai sair por ali. E é ali que você vai botar o seu mãozômetro para ver se está funcionando o calor lá dentro. Se você não quiser usar E aí é só colocar os produtos lá dentro, usar essa protuberância aqui natural da manilha, tá vendo? Para fazer aquelas varas que vão sustentar os produtos lá dentro. Muito bem, agora se você for meio exagerado e quiser uma produção maior, você pode botar 2 manilhas uma em cima da outra, né? Você pode fazer com que ele tenha uma altura maior, que você vai ter a possibilidade de colocar aqui um segundo andar, né? Vai ser difícil você ter acesso lá por cima, vai pegar uma escada aqui, vai ter que ter um gancho para pendurar lá e tal, mas é legal, é bonito como obra de arte, né? Um monstro desse no fundo do quintal,
É legal, né? Mas aí depende. Né, cobertura do apartamento também, o vizinho vai achar ótimo. Também tem ali, né? E nesse link tem a descrição passo a passo da construção desse defumador, com composição de areia, cimento, proporção, tal, nivelamento, base, laje, tudo. Isso é pesado, né? Mas lá nesse passo a passo você vai ter tudo descritinho lá, é muito legal. Muito bem, mais uma vez o nosso grande amigo professor Alencar, que tem também esse outro link aqui para o YouTube dele e que vai explicar para vocês de forma... CPT? CPT, E aqui o terceiro tipo de defumador, que é o defumador de alvenaria, que é o mais eficaz e o mais eficiente em termos de quantidade e tal. A eficiência produtiva, tanto o tambor quanto a manilha, você consegue de forma idêntica, vai depender do que você quer produzir. Quer produzir 200 quilos, quer produzir 1000 quilos, quer produzir 20 quilos só para meu consumo, aqueles dois anteriores são mais adequados. Não, eu quero uma produção industrial, uma produção, apesar de artesanal, em proporções industriais. Esse é o defumador de alvenaria, que nada mais é do que um cômodo, tá vendo? É um quarto em que ele vai depositando as carnes lá dentro. É necessariamente essa valeta aqui para colocar o fogo, e que tem um grande inconveniente, né? Você não pode colocar carne em cima dessa vala, porque vai incendiar. Não, vai incendiar. É fantástico, parece fogo de artifício, entendeu? A gordura que cai, ela sobe em fogo e leva esse fogo para sua carne. Vai ser um desastre absoluto. Aí o que faz? Aqui no nosso, nós fizemos um chapéu chinês em cima da nossa vala, entendeu? Então você consegue aproveitar o meio do defumador, ali que ele não está aproveitando, tá vendo? Ó? Ele colocou as carnes em volta, só nesse espacinho aqui, ó, em volta dessa vala, porque aqui vai ter chama viva. Se começar a cair gordura aqui, incendeia tudo, você vai pegar fogo, literalmente. Mas se você fizer ali um chapéu chinês de zinco, de latão, de material de calha e tal, com uma abinha lateral assim para que a gordura escorra para as laterais sem cair lá dentro, você vai aumentar a utilização do seu equipamento de uma forma muito, muito eficaz, né? Então eu fiz aqui um croquis, tá vendo? Ó, em que você vê que essa vala, nesse modelo, ela deve ocupar 2/3 da extensão, da profundidade do seu defumador. Tem que ter essa portinha, esse acesso aqui, ó, de oxigenação, que a gente chama de tampa de oxigenação. Uma porta, né, nessa porta que vai ser instalado o termômetro, né, ou nas laterais, aí depende, mas geralmente na altura média, né, e nessa altura média vai ler para você que a altura média do seu defumador está a 75 graus. A parte de cima, como a tendência do calor é subir, você vai ter a parte de cima a mais adequada para você colocar as peças mais volumosas. E no meio as peças médias e embaixo as peças mais finas, né? Linguiça, quiabo, jiló, tudo que você quiser defumar, né? Mas ao contrário do que você imagina, que perto do fogo é a parte mais fria do defumador. O calor sobe e vai parar nessa laje ali de cima, tá vendo? Ó? Então é um corte, aqui tem a planta baixa, né? A valeta para o fogo, ali o respirador saindo, né? A porta, aqui, né? E aqui o corte AB, que é esse aqui, você vai ver nesse sentido, ali a valeta com o acesso da oxigenação e vai até 2/3 aqui de profundidade, de ocupação do espaço. Isso aqui não está em escala não, tá gente? Eu fiz no Paint,
aí vocês vão fazer em função do espaço que vocês tiverem lá, né? Mas o importante é que essa vala tenha 40 centímetros, pelo volume, pelo tamanho, para você conseguir esse calor necessário, tem que ter realmente 40 por 40, né? E aqui um corte C e D, em que você vê ela do lado, né? Ali o ventilador com uma tampinha, que aqui você vai controlar a entrada de oxigênio, aqui o termômetro que você vai controlar a temperatura proveniente dessa oxigenação, aqui vai ficar a lenha e aqui vão ficar as carnes penduradas, né, naquele sistema. Aqui em cima as peças mais grossas, no meio as peças medianas e daqui para baixo as peças mais finas, né? Muito bem. Utensílios e materiais. Aí é isso tudo aqui, ó. Isso realmente é uma traquitana, né? É coisa demais. E quando eu mandei publicar, mandei para a gráfica, eu percebi que ficaram faltando algumas coisas. Mas ali já é uma coisa extremamente grande, né? As caixas plásticas empilháveis brancas, que são aquelas lá do fundo lá, olha. Elas são ótimas porque elas são empilháveis, e aí você consegue temperar e colocar cada uma peça individualmente ou conjuntos de peças individuais com o mesmo, né? Facas, importantíssimo, né? Que vários tipos, né? Para desossa, para manipulação normal, para cortes profundos e a chaira, importantíssima para afiar. Fora disso, tábuas de altileno, né, que extremamente higienizadas, mantidas limpas, obrigatoriamente com todo cuidado, periodicamente esfregar dentro daquele processo lá de esforço físico mesmo, né, e depois imersão em cloro, para que seja absolutamente mantida, higienizada e livre de contaminações. Luva de malha, mostra para nós, Renato. Essa malha de aço é importantíssimo na hora da manipulação da carne. Então, se você se você é canhoto, você vai usar a faca na mão esquerda e a luva na mão direita. Se você é destro, você vai usar o contrário. Você não precisa de duas luvas. A mão que você segura a faca, você não precisa usar a luva. Você tem que proteger a sua mão do corte e tal, né? Muito bem. Luva de procedimento, que é as luvas farmacêuticas que a gente compra e tal, é importante também ter e usar sempre, né? Máscara, hein? Sem talco. Sem talco, né? Agora, as máscaras de procedimento é aquilo que nós falamos. Depois de 2 horas de utilização, tem que trocar, né? Ela já não filtra a sua respiração de forma eficaz, né? Balança, que é uma balança maior, né? Balança de precisão, mostra aí, Renato. Isso é absolutamente necessário para você garantir a sua padronização da sua produção. O seu punhado, com essa mãozinha que você tem, é muito maior do que o punhado dela. Meteu nitrito e nitrato errado. Sal. Sal de cura. Sal comum vai ficar salgado. Então, balança de precisão em que o cálculo deve ser observado de forma rigorosa. Isso faz com que você tenha uma padronização da sua produção para o resto da vida, né? Medidor de ml, termômetro de espeto, importante, mostra aí, Renato. Né, que é esse negocinho ali, tá vendo? Ó? Em que você vai ver a temperatura interna, né? 72 graus, pasteuriza a carne. Aí se você enfiar lá dentro, se tiver 72 graus, quer dizer que o calor chegou lá dentro. Evita aquela... Oi? Quanto tempo esse 72 seria interessante? Pois aí como o processo leva 8 horas, quando chegar no meio da defumação, esse 72 já tem que estar lá. Agora depois é lucro, mas 12 minutos é suficiente para pasteurizar, como já dizia o nosso mestre Pasteur, né? Mas você não precisa ficar 12 minutos, vai ficar mais, vai ficar o tempo todo.
O importante é aquilo que eu falei no começo. Essa temperatura tem que ser constante e chegar lá e ficar lá no meio. Não adianta ficar indo e vindo, né? Que é... Igual esse termômetro de espeto. Eu posso ter alguma dificuldade no meu defumador de abrir a porta e ter a fumaça aqui. Tira ele. Só que eu pensei o seguinte, se eu posso usar aquele termômetro igual forno industrial, alguma coisa, que você já espeta na carne, quando atinge a temperatura, o forno até desliga alguma coisa. Eu posso fazer assim com o termômetro mesmo? Mas eu não sei, não consegui entender como é que é. Esse forno industrial, sei. Ele já tem um termômetro interno dele e espeto também, que você já pode manter ele já espetado na carne. Sei. Eu poderia adaptar um desses no meu forno? Pode, desde que a leitura seja fidedigna, né? É que ele ficaria direto lá. Espetado direto nela. O inconveniente vai ser que vai ficar uma marca, esse instrumento que vai ficar enfiado lá na carne, no fim da produção, quando você for fatiar o seu produto, vai ter uma marca de um buraco dele. Vai ficar uma fatia com um buraco. E o seu consumidor exigente vai te dar bomba. Fala, pô, mas o que é isso aqui? Você vai ter que descartar. Daquela malha, ela pegar a temperatura da malha e não do meio da carne. Não, porque ele só pega a ponta da agulha, só pega a temperatura ali na ponta. Mas igual o senhor Guerra falou, vai ficar essa marca. Vai ficar essa marca. Mas monitora o processo completo, bem mais completo do que ficar abrindo toda hora a porta e ficar chuchando, né? Isso tudo é o que eu convido vocês a fazerem, né? Fazer, repetir, fazer 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. E aí vocês vão chegar à conclusão, vale a pena ou não vale a pena? Não, eu vou tirar o produto aqui, nem que seja um minutinho, para espetar, para ler e voltar com ele. Agora, esse espeto por causa da temperatura e tal, talvez seja muito importante nessas peças grandes, igual pernil. Peças pequenas... Com uma hora, 2 horas, a temperatura já alcançou ali. Com certeza, né? Agora que perdeu ali de 5 quilos. Tem que... Pois e se você não fizer essa medida lá no meio dos 5 quilos, acabou. O risco de contaminação é imenso. Você vai ter um risco de que as bactérias são inteligentes. Ela vai fugir para o centro da peça. Que o calor não chega lá, ela vai correndo lá para o meio, entendeu? Opa, tá quente aqui, opa. Vamos embora daqui porque lá tá frio, né? Então se você não tiver esse espeto que vai mostrar como que tá o procedimento do calor lá dentro, você vai ter problema, né? Muito bem, seringa, medidor de ml, seringa de 10 a 60, porque igual você falou, uma peça de 5 kg, 10 kg, se você for injetar 10 ml, você vai morrer de trabalhar, né? O cálculo que a gente recomenda, que não é obrigatório, mas é o que a gente pratica, essa seringa é usada no processo de tempero por salmoura. E a gente recomenda, que a gente usa, não recomenda, a gente usa 10%. Então uma peça de 10 kg você vai colocar 100 ml de 1 litro de água injetada, de salmoura injetada. Uma peça de 1 kg você vai usar 100 ml. Né? Então, se for uma peça desse tamanho, você vai medir os ml, deixar num bowl e vai sugando aquela solução com uma seringona e vai injetando, né, uniformemente para que você espalhe esse tempero de forma eficaz, né? Muito bem, agulha e linha de costura que nós vamos usar hoje na copa, que é para envolver a copa numa membrana que pode ser da banha em rama. É uma peça que você compra no açougue, no frigorífico, que você tem o trabalho de tirar, eliminar essa banha e vai ficar uma película muito fina, parece uma tripa, mas é uma página. Pois mas você tem que comprar banha em rama. Fora disso, você pode usar tripa artificial, de colágeno ou de celulose. É o que a gente faz atualmente, entendeu? Cansei de fazer isso que você está falando aí, né? Porque você tem que tirar essa banha da tripa, e é um trabalho louco. E a forma mais eficaz de tirar essa banha dessa pele é colocar a banha em cima de uma superfície, pegar um copo e arrastar esse copo assim, ó, de forma vigorosa, aí a banha vai soltando. Aí vai ficar em cima da mesa só
a pele. Então é um trabalho louco. Então esse método que nós vamos usar hoje, usando essas tripas artificiais, funciona do mesmo jeito e não tem esse trabalhão louco. De celulose ou de colágeno? Ou de colágeno, Aí qualquer uma, onde você... Agora tem que comprar em São Paulo, não adianta ficar procurando por aqui não, porque é difícil achar. Então, inclusive a permeabilidade, entendeu? Nós já perdemos material aqui, porque compramos uma tripa que a gente usa para fazer salame, por exemplo, e ela me fez perder 50 quilos de salame, porque ela é completamente impermeável. Ela não permitia que a água saísse, né? E aí virou aquela coisa lá dentro, aquela pasta. Salame? Salame tipo italiano. Foi um desastre absoluto. Então tem que comprar de qualidade boa, recomendada e tal, e testada. Né? Essa, por exemplo, eu sei que não compro mais, né? Mas tem que ser de qualidade. Agulha e linha que nós vamos fazer aqui para costurar, envolver a cabeça do lombo, para que você possa amarrar e dar o formato de copa de forma adequada, como se fosse um provolone. Se você fizer essa amarração direto na carne, você vai fazer com que esse barbante ele entre na carne, corte a carne e faz com que você tenha uma contaminação perigosa aí. Mesmo que a gente recomende que esse barbante seja fervido, lavado, fervido, higienizado e tal, mas se você cortar a carne com a força que você vai fazer para dar o formato que você quer na peça e ela entrar para dentro da carne, com certeza você vai ter uma contaminação aí. Né? Um desenvolvimento de bolor indesejável dentro da carne, que vai marcar o produto final, que vai prejudicar ele comercialmente e tal. Então essa membrana tem o objetivo de que você possa fazer força mecânica para colocar o seu produto na dimensão e na formato que você quer, sem que ele entre para dentro da carne. E fundo bovino? É legal também, mas fede demais. Que tristeza se tirar. Para maturação. Mas você tem um trabalho louco para tirar 3 dias, tá vendo? É muito fedorento, entendeu? Mas funciona, né? É trabalhoso, 3 dias, né? Para desinfetando, lavando, tirando água, mudando água, pondo sanitizante. Não. É um trabalho. E caro, viu? E caro. Né? Atualmente, nós desistimos de tripa para fazer salame e tripa para fazer linguiça. Hoje nós abrimos uma exceção para fazer a nossa linguiça defumada, que nós usamos colágeno ou celulose. E que também é importante para te dar uma uniformidade no produto. Por exemplo, um salame italiano. Aí você compra um maço de tripa, apesar de ser exigido do seu fornecedor que ela seja calibrada, ou seja, ela seja do mesmo calibre. É claro que naquele maço cheio de sal que ele vai te entregar, tem uma que tem um dedinho e outra que tem um dedão. Isso aqui, com relação às marcas, tenho perto da minha casa lá, era a Tripac. Eu, por incrível que pareça, observei que não estão no local mais. Seria o quê? Uma falência, sei lá, uma coisa parecida? Pois mas porque isso não é uma coisa muito que dê um movimento assim. Pode ter sido isso, né? Pode ter sido mudança de ramo, cansei desse negócio, mas artesanal de linguiça, coisas embutidas, não? Tripac. Pois é. Onde que é assim? Lá em Guarulhos. Pois algum problema teve, né? Se tivesse. A Tripocel deve ter essas coisas. Pois a Tripocel nós temos ali o nosso amigo Ricardo Berg, nosso parceiro também, que trabalha lá. E lá vocês ainda estão trabalhando com tripa? Tem. Em qual loja? Na Tripocel. Lá ele tem. Cabo de vassoura, né? Celulose ou de colágeno? Não, essa é natural. É natural? No colágeno também. Tanto de salaminho, do quialho, tanto da linguiça fina. No caso do salami é permeável, a linguiça não? Ou tanto faz? Não, a do salaminho é de colágeno, normal. A de linguiça já é aquela... Aquela de porco mesmo.
Ou carneiro. E carneiro? Carneiro é para você fazer aquelas linguiçinhas mini, ou então linguiça de frango e tal. Né? A gente usa para fazer um prato muito usado aqui no nosso buffet, que é uma linguiçinha caramelizada na cidra. Então a gente faz aquelas linguiçinhas micro assim e frita ela na cidra. Ou seja, você não põe gordura. Aí você põe uma garrafa de cidra para uma quantidade de cidra adequada para que ela frite naquela cidra. A gordura que vai fritar é a gordura da própria linguiça. E vai caramelizar ela. Então fica uma linguiçinha agridoce muito, muito interessante. Muito legal. Né? Muito bem. Aqui a máquina de moer, que é aquela traquitana ali, ó, que necessariamente precisa ser uma máquina possante e industrial se você tiver interesse comercial na sua produção. Senão pode ser máquina de moer, dependendo da quantidade. O importante é o disco. Mostra lá o disco para nós. Para fazer linguiça, se ela não for picada na faca, tem que usar esse disco aqui, ó, em forma de rim. Disco rim? Para dar... para dar tamanhos maiores no corte, entendeu? Agora, não, quero fazer um salaminho hamburguês. Aí é um disco cheio de furinho, assim, Aí, para linguiça, esse é o formato adequado. Tá? Tem esse, e logo depois parece que tem umas malhas para você granulá-lo, né? Tem umas de granulações maiores, outras menores e tal. Mas tem N. Esse é para tirar aquele pedaço maior, e logo em seguida ele passa por uma barreira para sair os grumos. Aí depende do seu objetivo, o que você quer fazer, né? Para linguiça nós usamos essa aqui, maior para tentar imitar o que seria mais legal para uma linguiça caseira. O que seria mais legal é na faca, né? Mas haja faca, né? Haja braço, né? Para cortar 100 kg de carne picadinha na mão, né? Mas tem a máquina manual. Tem, né? Legal. Ótimo. Muito bem. O embutidor, que a gente chama de canhão, que é aquela outra traquitana ali, tá vendo? Ó? Nós vamos usar para encher a nossa linguiça que nós vamos preparar aqui. Ela tem aquele tambor que você coloca a carne ali dentro, tem esse pino ali, ó, que é engatado ali, e ali você vai colocar a tripa e com movimento mecânico você vai empurrar essa carne para dentro da tripa. Isso nós vamos fazer tudo aqui. Bobina de plástico, PVC e tal, barará. Bom, tipo de madeira. Isso é uma polêmica e um assunto interessante. Romanticamente as pessoas têm dito, mas eu uso madeira de árvore frutífera. Legal. Eu vou pegar a minha jabuticabeira, que ficou 50 anos para produzir, e vou cortar ela e virar lenha de fumador de carne. Beleza. Eu vou pegar também cerejeira, laranjeira, jacarandá, carvalho, nogueira, jabuticaba, macieira, goiabeira, pitangueira para fazer defumado. Mas pode usar. Se você tiver, se você tiver lá, pode usar. Descarte, né? Porque elas têm... Porque tem uns que morrem do nada, secou, você vai usar, você vai usar. Agora você vai cortar a sua árvore para fazer lenha, né? Agora, é problema de consistência. O mais importante é isso. Porque tem também, né, aqui não no Brasil, mas na Europa, tipos de madeira que nós vamos ver aqui embaixo, que transmite aromas e sabores para... Mas aqui no Brasil a gente não tem essa experiência factível. Não, vou testar jacarandá, vou testar fajo. Nem tem aqui no Brasil, né? Então, é um pouco de romantismo e mercadológico, né? Mas o que é mais importante é que você tenha uma consciência ecológica para usar madeiras ecologicamente sustentáveis, né? Não adianta... E aqui no Brasil, quem que faz isso? É eucalipto. Eucalipto é mais fácil, mais barato, mais
acessível. Que não seja tanto tratado, né? Que não seja tratado para fazer morão, essas coisas todas, né? Eu dei um toque errado aqui. Deixa eu ver se eu acelero isso. Aí, ó, tá vendo, ó? Algarobeira. É uma árvore proveniente do Peru, que foi trazida para o Nordeste brasileiro, que se adaptou demais lá. Hoje até já virou um problema ecológico, como uma planta invasiva, que acaba com as árvores naturais do agreste nordestino, mas ela é ótima para defumar. Agora vai lá no Nordeste buscar, né? Então, o que é importante é isso aqui, ó. É a dureza. Ela é seca, dura, de alta densidade, descascada e não resinosa. Isso que é o mais importante. E o que dá isso pra gente com facilidade? Eucalipto. Né? Seca, muito seca. Muito, completamente seca. Né? E mais grave no eucalipto é folha. Folha vai te dar defumado sabor mentol. Mas é a folha que dá isso. Aliás, eu acho que você nunca deve usar folha para defumar, né? A não ser que seja uma folha de louro, né? Especiarias, um alecrim, sálvia, né? Isso é legal. Tomilho. Isso é claro que vai transportar o aroma pela fumaça e vai levar alguma coisa para dentro, para fora do seu defumado, né? Vai dar um saborzinho legal. Já a frutífera tem alguma restrição? A frutífera é madeira mole. Por exemplo, mangueira e abacateiro. É extremamente mole, dá um fogo extremamente fraco, não dá consistência de fogo, você não consegue manter o 75 por muito tempo, queima muito rápido e dá uma fumaça muito escura. Vai ficar um produto muito preto, entendeu? Então, não é legal. Eu teria aqui, né, uma fonte interminável de madeira para se fosse legal, mas não é. O que é importante é seca, dura, alta densidade, descascada e não resinosa. O próprio eucalipto. O eucalipto você tem que tirar a casca dele, porque senão ele vai dar uma casca escura. Né? Você não gasta quanto para 200 quilos? De lenha? Nossa, Renato que vai me dizer isso mais, mas é pouquinho, né, Renato? Vocês vão ver o nosso defumador, não é aquela gigantesca lá não. Eu bolei um defumador que ele tem 1 metro de profundidade, que é a largura, o alcance do meu braço. Então eu não entro dentro do defumador igual o Alencar fez lá. Eu tenho acessos, tem 6 acessos e eu vou do lado de fora com uma luvona de calça jeans velha, né, lavada, fervida e tal, né, claro, mas que você consegue entrar com o seu braço dentro do defumador a 75 graus sem queimar sua mão e proteger a carne também, né. Vocês vão ver lá embaixo isso tudo. Mas é essa dureza e rigidez que vai gerar um fogo intenso e constante. Madeira mole e rígida, né, é aquele negócio da intensidade do calor, o tempo de exposição vai ser em função da espessura, da grossura da carne e esses romantismos todos aí. Eu vou pegar minha nogueira, que levou 55 anos para dar a primeira noz, e vou transformar em lenha de defumador, cerejeira, macieira e tal. E a prática legal é essa aqui, né? Acrescentar aromas e sabores lançando ao fogo brando e por tempo limitado, senão você vai comer arroz doce de tanta canela que vai ficar na sua carne, entendeu? Então, isso é interessante, ó. Zimbro, alecrim, tomilho, sálvia, manjericão, cardamomo, anis estrelado, tudo que você quiser imaginar e quiser colocar em sabor no seu produto. Muito bem. Vamos saltar esse negócio, tem tudo aí, eu já estou preocupado. Importante a fumaça e com os componentes, 300 componentes existentes na fumaça, o poder desinfetante e antimicrobiano que a fumaça tem, né, com seus 300 componentes, entendeu? E tem uma outra coisa que a gente chama de mito, né? É cancerígeno, Mas a fumaça, ela só desprende elementos cancerígenos
a partir de 350 graus de queima. E alcatrão com 400 graus. Nós estamos falando de 75 graus. Então, está longe de ser uma real informação. Agora, se você vai comer 15 vezes por dia um defumado, claro que vai, né? Não é só a fumaça, né? Tem também os aditivos, que é outra coisa que nós vamos abordar. É o seguinte, é uma decisão pessoal. Se você quer fazer ele comercialmente, por lei você tem que colocar nitrato e nitrito. Ah, não, fazer só para consumo próprio, tal, então não coloca. Entendeu? É opção mesmo pessoal, né? Eu vou ter que acelerar, né? Porque senão não vai dar tempo da gente produzir aqui. Calor é fundamental para que desidrate a carne, ele perca água e te propicie o não desenvolvimento das bactérias que não gostam de ambiente seco. Prosciutto em italiano, né? Quer dizer perexuctum em latim, que quer dizer enxuto em português. Ou seja, você vai secando a sua carne de forma que ele tenha uma longevidade. Por que fica pendurado na Espanha lá, aqueles pata negra lindo, maravilhoso lá, na temperatura ambiente? Porque foi um calor, o tempo, o sal, que fez com que ele desidratasse e chegasse ao ponto de bactéria não querer comer aquele negócio seco daquele jeito. A gente gosta, né? Mas a bactéria não gosta não. Mas aqui, é importante isso aqui, olha. O calor e a fumaça atuam em conjunto. Apesar da fumaça possuir essas propriedades, o produto defumado só será estável em temperatura ambiente quando estiver suficientemente secos e o seu teor de sal for suficiente para inibir o crescimento microbiano. Então, realmente, isso é importante, né? É ambiente seco e a ajuda antibacteriana da fumaça. Muito bem, a cor, é interessante também, rapidamente, falar sobre ela. Tem um tal de um químico Maillard, né, que em cerveja é extremamente importante para determinar a cor, e é essa reação de Maillard que envolve proteínas e carboidratos, que vai fazer a coloração do seu assado ou do seu defumado. A temperatura é 50 graus para defumação de queijos e peixes, e 75 para carnes, né? O tempo de defumação vai depender do tamanho e tal, e aquilo que eu falei no começo, não sei se para todos. O uso frequente do equipamento que você desenvolveu é que vai te ensinar passo a passo, dia a dia, o que ele precisa. Como que você chega nos 75 graus de estabilização? Quanto tempo você leva para estabilizar essa temperatura de 75 graus e fazer com que a partir dali você vai contar o seu tempo de defumação. Então essa primeira hora, no nosso caso, a gente sabe que o nosso defumador leva 1 hora para chegar a estabilizar em 75. Mas ele já ficou ensinado, né? Depois de 40 anos, quando chega em 75 parece que ele para. Aí é só manter, né? Aí o André está lá tomando conta da entrada de oxigênio, põe um pouquinho de lenha e tal, mas depois de 75 graus, que ele chega nessa estabilização, aí você começa a contar todo o período que for necessário. Só uma coisa, sobre a cor, eu já ouvi falar também de urucum líquido. Se usa, é bom? Não? Pois é, mas você vai dar uma cor vermelhada artificial no seu produto. Eu sou meio avesso a qualquer coisa. Até o bacon, né, que eles usam muito para colorir e tal, né? Eu não gosto não. Eu acho que páprica é menos agressivo. Urucum, né? Mas eu procuro usar o mínimo possível de corantes, mesmo que sejam naturais, entendeu? Mas é uma opção pessoal, né? Não tem nada... Para sabor? Sabor? Não tem nada a ver. Não, não. Muito bem, defumação a frio, que aí nós já falamos também, 50 graus com 25 a 33 graus no interior, o risco de não ter o calor para secar essa carne e o ataque microbiano ser mais intenso, é importantíssimo, né? Então, e a defumação a quente, que é 65 a 80, com a média de 75, né? Muito bem, vamos saltar isso tudo, que está tudo escrito aí, é fácil de verificar. A forma de se conservar pode ser na sua geladeira, pode ser em temperatura ambiente, mas vai perder muita umidade e vai ficar mais salgado, vai desenvolver fungo que deve ser selecionados e, se possível, identificados. Se identificar e não for um fungo
prejudicial à sua saúde, prejudicial ao produto, com gosto de mofo, cheiro de mofo, você pode manter e até comer. Na Itália o povo come, né? Aqui, infelizmente, a gente tem que tirar o fungo que a gente cultivou durante um ano, porque ninguém compra no Brasil carne mofada, né? Então, o que vai fazer, né? Muito bem. Aqui, para fazer os 4 produtos que nós vamos fazer, lombo, bacon, copa e linguiça, nós usamos o lombo, que está aqui, a barriga para fazer o bacon, a cabeça do lombo para fazer o copa e o pernil traseiro para fazer a linguiça. A gente associa 1, 2, 3 ou 4 peças, partes dessa carne para fazer a sua linguiça. Nada isso representa que você está diminuindo a qualidade da sua linguiça. E nós não estamos propondo aqui fazer uma linguiça pura de pernil, linguiça pura de lombo. Não, nossa proposta hoje é fazer uma linguiça pura de porco. Agora, é tudo porco. E como você vai precisar de fazer uma maquiagem necessariamente em todos eles, vai sobrar uns pedacinhos assim e tal. O que tem que você misturar? Você vai achar uma mistura, uma consistência, vai render mais, você vai ter menos desperdício, você vai otimizar a sua produção. Agora, cuidado com a barriga, né? Mesmo a maquiagem que você fizer no bacon, se for muito gordurosa, e você passar tudo para a gordura, para a linguiça, vai ficar uma linguiça muito gorda, né? Então, isso é simplesmente uma questão de bom senso e usar, mas você pode usar sem prejuízo da qualidade da linguiça pura de porco. Existe isso, mas você que vai desenvolver, você vai achar a sua, né? Por exemplo, eu uso 80-20. 80% de cabeça de lombo, 20% de pernil. Ah, não, mas eu gosto mais gorduroso. Então você põe 80% de cabeça de lombo e 20% de pernil. Ah, tá, mas aí o senhor não introduz um pouco de toucinho, não. Porque tem gente que pega toucinho, mói. Pois é, mas é o risco que eu estava falando de usar a barriga lá, ó. Porque a barriga nada mais é do que toucinho. Mas aí você vai vender linguiça de toucinho, né? Pô, então come bacon. Né? Vai ter o trabalho de moer o bacon para, né? Só para pesar, porque o toucinho é barato, né? Eu quero fazer uma linguiça pura de lombo. Agrega valor na linguiça, né? Em vez de economizar, agrega valor. Não é? Muito bem. Muito bem, aí o tempero pode ser a seco e em salmoura, que são os 2 processos que nós vamos ver hoje. O seco você vai desenvolver, vai misturar, é isso tudo aqui, ó. Aqui nós já temos tudo separadinho, identificado, o que a gente vai usar para aplicar no lombo e no bacon. E outras que nós vamos colocar na salmoura para fazer o copa. E a salmoura você coloca geralmente 2 litros de água para cada quilo de carne. E vai fazer uma divisão de distribuição desse tempero. O açúcar, o sal e os aditivos, se você for usar, pode ser colocado diretamente na água. Os outros temperos que têm partículas maiores e tal, vai entupir a sua agulha. Então você faz um sachê, que a gente chama de boneca, para ser massageado dentro da água e soltar os aromas ali, né? O objetivo da boneca é exatamente evitar esse entupimento da agulha na hora da injeção. Aí pronto.